pessoal! Fala, pessoal! Então, hoje a gente veio falar sobre A Romênia foi um país que ganhou o nosso coração, gente. Foi surpreendente pra mim a Romênia. Pra Não mim- esperava nada. Sabe aquela coisa que não dá nada e tu ganha tudo? Pra mim, a Romênia é um país que tem nota 10. Olha aqui, 10. Eu dou um 10 pra Eu não daria um Romênia. 10 pra Romênia. Eu daria Porque, um 8,5. tá, a Romênia pra mim foi um país que eu me sentia no Brasil. Ah, isso Por sim. quê? Porque a Romênia eu sentia, claro, estamos falando de cidades boas pelas quais passamos. Não estamos falando por uma realidade do país de lugares que a gente não passou. Ah, mas qual cidades boas você passaram? Nós passamos por Arad, Timisoara. Foram duas E a cidades gente que nos passou marcaram por algumas muito. cidades pequenas. Teve uma cidade pequena que a gente passou bastante tempo, que eu não lembro o nome. Putz, teve. A gente tava procurando o nome da cidade, por isso a gente cortou. Drobeta Turno Severin. Essa foi uma cidade que a gente... Foi a primeira cidade que a gente pisou de verdade da Romênia. E bom, o que a gente sentiu então nessas cidades? Arad foi a cidade que a gente passou mais tempo. Mais tempo. Timisoara é a segunda ou terceira maior cidade Eu do país, acho né? que é a segunda maior cidade do país. Não fomos à capital. Não fomos à capital. Acaba que a capital era muito pra lá e a gente veio um pouco mais assim. Até um porque a pouco mais capital reto. ela tá indo pro lado da Ucrânia e tem aquele negócio Ucrânia-Rússia, a gente não sabe até quando isso vai. A gente sempre tem expectativa. Então a gente não Inclusive, chega se a muito guerra acabar, quando a gente chegar lá na Polônia, a gente vai pisar na Ucrânia. É um país que nos chama atenção. perto. Mas a gente Mas não isso tenta depende chegar, de uma realidade diferente, não né? chegar perto, né? Não vale a pena. Com a realidade que tá hoje, não dá. Não dá. Então, bom, eu me senti realmente a Romênia em casa. Por muitos Putz, fatores, em a Romênia é um país, ok, de idioma latino, para quem não sabe, o romeno é um idioma que dá para ler algumas coisas, ouvir muito pouco. É mesmo, colega? Policlínica Municipal. Programa de segunda a sexta, das 7 às 8. Sábado e domingo. Em X deve ser fechado, pelo contexto. Vocês vão entender no futuro. A gente explica. Mas, eu me sentia muito bem. A gente, inclusive, pegou uma festa de Dia das Crianças. Uhum. A gente passava pelas ambulantas. Ambulante. Ambulância é É a ambulanta. ambulância que não carrega. Mas então, eu me sentia realmente, me senti na Romênia Sim, em casa. É um lugar que tu sente mais ou menos como foi na Bulgária, é um lugar mais pobre, que tu sente que os prédios são diferentes, mas é muito melhor que a Bulgária, por exemplo. Muito. Muito melhor. Eu achei, pra mim, a É realidade Brasil. da Romênia era o Brasil melhoradinho Isso. nas cidades que a gente Isso. passou. Mas tem uma coisa também que a Duda acha que é assim, mas é que tem uma coisa. Ela fica dentro do tubo e ela não anda pela cidade. Eu caminhei pela cidade procurando um caixa eletrônico uma vez, aí tu vê a realidade do lugar, assim, que as pessoas... Sabe, tu vê o real lugar. Então, por isso que eu acho que eu dou 8,5. Mas eu Por causa amei que é a isso. Romênia. A Romênia é um país que eu super quero voltar um dia. Um país E a super barato. capital. aham. Extremamente A Romênia, barato. então, recentemente faz parte da União Europeia do Espaço Schengen, desde o começo do ano. Então não tem fronteira nem pra entrar nela pela Bulgária, nem pra sair dela pela... Qual é que é o próximo? Hungria? Hungria. Mas então, a gente gostou muito, tá fora da zona do euro, então tem moeda própria, Putz, é barato. Gasolina é uma das mais baratas que a gente já passou, Exato. assim, muito A barata. gente fez muita compra em Carrefour. Puta, Carrefour, pra quem não sabe, é uma rede francesa, tá? Isso. Mas a gente gosta do fato de ou ter Lidl, que é uma realidade da Europa que a gente conhece, Claro. ou ter Carrefour, que é algo Carrefour, ou- que tem no mundo inteiro, que a Eu vou gente se dizer, sente bem. a gente encontra as morou coisas. basicamente num shopping por vários dias. Vários dias. A gente foi num shopping, tirando o calor, que a gente teve que comprar outro ventilador. A gente tinha que ter Ar-condicionado. dois. Como eu queria. Eu queria, não. Tô vendo a cara vermelha aqui de Isso. calor, tá quente, gente. Teve que ter outro ventilador, senão não dá. E foi muito bom mesmo, assim. A gente morou num estacionamento que tinha um Carrefour,
É no shoppingzinho, shoppingzinho, aqueles e shopping ainda aberto. mais um monte de Tem um loja monte de da lojinha parte assim aberto, externa. sabe? Então, Compramos muito coisas bom. baratinhas pra nossa casa, compramos, né, uns canudos de metal, compramos aí algumas coisinhas de casa, compramos uns bolzinhos. Então, coisas. foi um lugar que a gente achou top, questão realmente valor é econômico. Hospedagem a gente nunca pode dizer porque a gente não sabe, mas então, foi um país que super surpreendeu aí. Surpreendeu muito a gente mesmo. E falando do colega, a gente fez umas compras no Carrefour de umas coisas e, na verdade, cobraram errado da gente. Isso, foi assim, ó. A gente foi no Carrefour, comprou um monte de comida e eu comprei uns pijamas. Tinha uns pijamas muito baratos. Isso. Por sinal, realmente são muito bons. E daí a Duda, a gente fez o valor errado e a gente foi reclamar que o valor estava errado. Isso. Tava Na assim, verdade, o era valor. assim, tava na promoção e saiu pelo valor original. Isso. E eu cheguei, só que a gente pagou e saiu. E assim que a gente saiu do caixa, eu peguei a nota e disse, Aí a gente foi no balcão ali, no guichê de informação de atendimento ao cliente. Aí eu falei ali com a funcionária em inglês. E ela então chamou uma pessoa, conversou por 5 minutos com essa pessoa em romeno. E tudo que a gente entendeu foi... E a primeira palavra que ela chamou foi colega. Que foi a única que a Foi a gente única que a gente entendeu de entendeu. toda a conversa. Então, se você chegou nesse vídeo até aqui, comenta colega aqui embaixo. Tá? Comente colega, que a gente sabe que tu chegou até a metade do sabe que vídeo. chegou aqui, exatamente. Bom. Então foi isso. Pra mim foi um país que super surpreendeu. Não vou dizer que é o país mais seguro do mundo, mas a gente, então, graças a Deus, a gente espera continuar nessa maré de sorte. Nunca aconteceu nada com nós, gente. Mas Até hoje na viagem, a gente nunca foi roubado, a gente nunca foi assaltado, nunca aconteceu nada com Tuga, com nós, nem com nada, nunca perdemos um objeto, nunca aconteceu nada. Então, a gente espera continuar nessa sorte. Mas então a gente não tem nada de negativo aí pra falar Arade nesse tipo de foi essa cidade que a gente passou mais tempo. É uma cidade muito bem, com bastante infraestrutura, tem um trenzinho, tem tudo legal, E tem muito uma bom. parte mais simples, mais... assim, tem uns prédios prédios muito mais- União Soviética. Mesmo que não fez parte da União Soviética, mas fez parte do regime comunista ali. Sim, fez ali parte. eu digo a questão arquitetura e tudo Isso, mais, mas aqueles é prédios isso. quadradão. Quadradão, com as janelas A quadradas. gente inclusive falava, parece que a gente tá numa parte dessa cidade de Arade. Parece que a gente tá num bairro pobre do Brasil, mas era um pobre só pobre. Não era um pobre Isso, com o pessoal com perigoso, cara de marginal. Não, um pessoal ali muito cara de trabalhador, sabe? Eles amam, vamos ver se dá pra ver aqui, o Drácula. Eles amam o Drácula, tudo tem o Drácula. Tá? A gente não passou perto do Drácula. Foi o lugar que a gente mais viu placa dizendo cuidado com o urso. Então, a gente não viu o urso, queríamos ter visto o urso, queríamos. Dentro do motorhome a gente queria ter visto o urso, mas a gente não viu o urso. E Timisoara foi capital, não, foi uma das cidades grandes que a gente foi, e foi muito tranquilo. Mais complicadinho pra estacionar, pra parar, assim, pra cá. Pagamos um Isso, pagamos um estacionamento. estacionamento, deixamos Até o motorhome porque pra ficar mais no isso, centro. Romênia não é um país que a gente pensa assim, tem a melhor fama do mundo. Vamos deixar na rua. O pouco que a gente conhece da Romênia são os ciganos. E que na Europa eles são bastante mal vistos. Eu comprei uma blusa na Romênia e eu não vou usar tão cedo. O Thiago disse que só vai usar essa blusa Eu quando usei a gente na chegar no Romênia. Brasil. Eu usei na Romênia, ou vou usar quando a gente voltar pro Brasil, porque em outro país não O vou que usar. acontece em relação aos ciganos, né? Foi muito interessante porque assim que a gente entrou na Romênia, eu falei pro Thiago, a gente passou numa cidadezinha e Quase tinha na fronteira. muitas pessoas com a pele bem mais escura, Bem bem morenas. distante aí de uma pessoa negra. E isso era E eu falei pro Thiago, nossa, eles parecem indianos. E aí, nesse momento, eu fui procurar sobre os ciganos. E então os ciganos saíram da Índia muito Eles são tempo os de atrás. hoje são descendentes dos imigrantes indianos que foram Isso. pra Romênia. E os ciganos, então, na Europa, eles são bastante mal vistos em questão ali de pickpocket. Sabe ali o roubo ali, o Mão leve. carteirista, coisa assim.
Então a Romênia acaba tendo uma fama um pouco negativa na Europa. Na verdade, não sei se é a Romênia ou os romenos. Pode ser. Mas, inclusive, a gente então no shopping em Arad, a gente viu umas mulheres vestidas de ciganas, muito bonitas, legal, muito brincão, saião. Muito simpática, conversando, olhar pra nós. Então, isso é algo muito interessante. A gente muitas vezes... E é isso, imagina que tu é estrangeiro, tu vem pro Brasil, tu vê gente caracterizada com roupa típica do Brasil, a gente nem tem roupa típica. Tem algumas partes do Brasil, mas não tem roupa típica do Brasil, certo? Então, muito pouco a gente tem contato com isso, a não ser que tu vá num evento. Mas então, na Romênia, a gente teve essa experiência. Mas uma coisa sem ser num evento. Como eles eram mais morenos, eu sou mais moreno. Então eu me enturmava muito fácil com eles lá. Só que, por exemplo, lá é bem dividido. É o pessoal mais moreno, que é o pessoal mais pobre, e que são os ciganos. E o pessoal mais branco, que é o pessoal com dinheiro, que não são ciganos. Então, quando eu andava por lá, eu recebia alguns olhares, nunca falaram nada, não. nenhum olhar muito, mas um olhar mais de olhar, assim, falar... E eu estive pesquisando aí sobre essa questão dos ciganos, porque foi um tema que me chamou muita atenção. Porque o contraste é muito forte perto do resto da Europa. E eu vi que até hoje, na Romênia, tem escolas que não permitem os ciganos. Só permite ali o branco que não é cigano. Exatamente. Então, poxa, olha, a gente tá falando hoje, século XXI, 2025. A gente tá falando de uma escola que divide as pessoas de acordo com a etnia. Que não é nem assim a parte A, a parte B, não, simplesmente naquela escola tu não estuda. Então isso é bem complicado. O Thiago, como mais moreno, principalmente em outros países da Europa, com uma blusa da Romênia... Não dá, porque vão achar que eu sou romeno e que eu sou cigano. Então, eu acho que não vale a pena. Esse é o ponto. Mas, lugar muito seguro, Timisoara, assim, muito lindo, lindo. O centro de Timisoara é um dos lugares mais lindos que eu já vi. A arquitetura, a palavra me fugiu, foi embora, agora eu puxei de volta. A arquitetura dele é muito legal. Muito bonita. Muito bonita. Acho que só não quando a gente fala de lugares pobres mesmo. Mas ali um centro, uma coisa assim. A população também, muito gente boa. Tu pede informação. Por isso que eu me senti tão bem, porque a Romênia... Muito mais caloroso. Isso, fazia tanto tempo que a gente não via sorriso. Sabe sorriso? Assim, tu chega num comércio, tu vai no caixa e a pessoa, sei lá, tu diz obrigado, dá um sorriso. A gente tava tanto tempo sem ver isso que agora, então, na Romênia, a gente vem e diz, ai, a gente tá em casa. Então... tu tava vendo esse vídeo em casa e pensando, mas que bobice. Gente, é a nossa visão. Era o que a gente tava sentindo passou por lugares, por exemplo, Albânia e Macedônia, que foram lugares que nos receberam de braços abertos, foi muito bom, mas não eram pessoas tão de dar um sorriso pra ti. Te tratavam bem, mas não eram pessoas de sorrir. E inclusive nesse Carrefour em Arad, a gente foi comprar carne e é assim... O Lidl é um mercado que a gente gosta muito, porque as carnes têm ali o desenho do animal. Então tu e sabe no Carrefour, pelo menos no Carrefour da Romênia, não. Não tinha. E aí, então, era um mercado super bom. E tava tudo escrito em romeno. Tava tudo escrito em romeno. E qual o problema? É que a gente tem a Starlink, mas a gente não tem internet móvel. Então a gente só tem internet quando a gente tá dentro do carro muito próximo ao carro. Exato. Então a gente entrou no mercado, fomos pras carnes. Eu pensei, putz, o que é tal? O que é cada coisa? Eu, em geral, sempre cutuco uma pessoa mais jovem, porque é a maior possibilidade da pessoa falar algo de inglês. Mas não tinha jovem nenhum. Aí eu cutuquei uma mulher que tinha, sei lá, 40, 50. E falava assim, gente, as perguntas eram, isso é frango? Tá? Nível aí de simplicidade. E aí teve uma outra coisa que ela não entendeu, mas que a gente na mímica foi e se comunicou. Teve uma que eu falei, a gente queria saber se era peru. Ela falou, a gente perguntou se era frango, ela falou no frango, no chicken. No chicken. E daí ela olhou pra nós e fez, como que dizer assim, ela queria falar que era peru. E eu fiz, glu glu, e ela, glu glu, glu glu, glu glu. Então esse tipo de coisa sempre funciona. A gente, então, nos últimos países vem tendo um pouco de dificuldade de achar água sem gás. Putz! Tá? Então tem uma tática. Eu vou ensinar a tática. Na Romênia, gás é uma palavra que eles entendem. Então tu pergunta. Mas... Gás. Mas e eles vão entender. Tem outra palavra. Faz assim, ó. Isso sempre funciona. A gente sabe que é gás.
Então, às vezes, tu se pergunta, ai, como é que a gente viaja tanto? A gente fala inglês super bem, gente. A gente mímica, sobrevive no a gente inglês. tem o Mas a gente usa Imbromation. mímica e força de vontade. Imbromation. É assim que a gente se comunica de verdade. Então é isso, a Romênia foi muito legal. Não tem fronteira, como a gente disse antes. Então o nosso próximo destino é a Hungria. E estamos tentando fugir do calor ainda, porque tá muito quente. Vamos ver se a gente Olha, consegue. o chegando tá brilhoso. Então é isso. Muito bom a Romênia. Eu daria uma nota 8,5. A Duda disse que daria um 10 Ah, eu dou um 10. pra Romênia. Porque é um então, país que eu super quero voltar. Eu Muita isso aí. coisa que eu quero Eu voltaria pra explorar. capital. Eu O gostaria fato de... do país ser barato Putz, não a capital. faz ganhar pontos. Eu queria ir pra Transilvânia, Transilvânia. que é a terra do Drácula. Mas fica pra próxima. Fica pra próxima, a gente vai voltar. Tudo a gente não consegue, a gente tem um fator limitante de tempo. Desde o momento que a gente pisou na Grécia, a gente tem 3 meses para sair do espaço Schengen. Exato. E a gente ainda tem que ir até Portugal para fazer E depois inspeção. sair. Não tem milagre, sabe? A gente não consegue Mas, praticar tudo. Romênia, se prepare que um dia eu tô voltando. Temos playlist da Romênia, temos Temos playlist da temporada 1, da temporada 2, assim como temos playlist de todos os países que nós passamos. Então, se tem algum país específico que tu quer saber, tem playlist. Se não, entra no temporada 2 e vai maratonar a nossa viagem. Boa! Tá em ordem certinha. Outra coisa que a gente tá com o objetivo de chegar a 1000 inscritos. Então se inscreva no canal, Ajuda compartilha com os nós. amigos, ajuda a gente precisa chegar a 1000 Tu inscritos. tem um outro e-mail? Perfeito! Faz outro, se Entra ali, se inscreve. inscreve. Escreve com os nossos 600 perfis que a gente tem. Mais ou menos. Não, tô brincando. Mas se inscreve lá. Outra coisa, se você chegou ao fim desse vídeo, comenta aqui Romênia fala colega. Ok? E a gente Se vê no se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau. Tchau.